Nesse momento, vamos aqui ao mapa para que a gente possa ver que os alemães contornam a linha Maginot por uma floresta. Aliás, isso é muito curioso. Só para lembrar vocês, um minutinho aqui, que os franceses gastaram milhões de francos com a linha Maginot, uma fortificação intransponível, mas erraram, porque cederam à exigência belga de não estenderem a linha até a fronteira franco-belga. Daí o Hitler, pela Bélgica, neutraliza a linha Maginot e invade a França. Percebam aqui que os alemães isolam tropas francesas e inglesas, e aí nós vamos ter um dos cenários mais importantes dessa guerra, a heróica retirada de Dunkerque, onde 200 mil soldados franceses e ingleses são evacuados às pressas dessa região, pois estão cercados de tropas alemãs. Eles são retirados pelo mar, no que seria considerado uma das maiores manobras da guerra moderna. Voltando ao mapa, eis aí a queda da França. A França é derrotada. A tática de defesa pela linha Maginot fracassou. A França estava sob domínio alemão. E agora? Restava apenas a Inglaterra, né, gente? Faltando aqui a câmera em mim. Restava apenas a Inglaterra na Europa para fazer frente aos planos de expansão do Adolf Hitler. Lembrando-se que estamos se referindo à Europa Central. Muito bem lembrado. Professor JC, muito bem lembrado. Então, nós temos aqui, continuando no mapa, voltando ao mapa, o ataque dos alemães à Inglaterra. Ao mesmo tempo, começava a Batalha da Grécia, aqui embaixo no mapa, vestibulando. Os italianos não conseguem invadir a Grécia e os alemães ocupam Iugoslávia, Grécia e empurram os ingleses para Chipre. Paraquedistas alemães ocupam Chipre também. E os alemães se lançam agora à Rússia. A União Soviética é ocupada. Percebam aí essa manobra no mapa. Eu vou até voltar, vestibulando, porque é muito importante. A câmera aqui, um minutinho, por favor. Percebam que depois de conquistar toda a Europa Central, ajudar os italianos a tomarem a Grécia, Chipre, Hitler quebra o pacto de não agressão com a União Soviética e ataca os exércitos do Stalin, ataca os exércitos vermelhos. Rapidamente, os alemães mais bem preparados entram na Rússia e ocupam grande parte do território russo. Despreparados, os exércitos soviéticos usam a velha tática que derrotou Napoleão, a tática da terra arrasada. O famoso general Inverno, que a gente já estudou com Napoleão. Tudo era arrasado, queimava-se plantações, destruía-se colheitas, estradas, celeiros, destelhava-se habitações, incendiava-se o que não podia se levar. Tudo que o inimigo pudesse se utilizar era destruído. Os alemães, sem perceber, entravam na Rússia e caíam na mesma armadilha que Napoleão tinha caído pouco mais de um século e algumas décadas antes. Imaginem só. A distância era gigantesca. Como alimentar um exército de mais de 500 mil homens, para alguns 700 mil homens, com uma distância tão grande? Bem, voltando ao mapa aqui. Agora a guerra muda de cenário. Vamos para o norte da África, onde os ingleses
e americanos tentam proteger o norte da África do avanço das tropas do eixo. Nesse momento, vamos rever aqui, que os alemães ocupam o resto da França. Bem, voltando aqui um momento, vamos resumir o que a gente viu. Primeira fase da guerra, a Alemanha começa pela ocupação da Polônia, ocupa a região central da Europa, numa política agressiva que já vinha se iniciado quando os alemães anexaram a Áustria e depois os Sudetos na Tchecoslováquia, depois a própria Tchecoslováquia, atacam a Polônia, dominam praticamente toda a Europa Central. A França, a mãe França, que tinha um exército tido como maior do que o alemão, acaba sendo traída pela armadilha e é conquistada, e os alemães se lançam para uma campanha contra a União Soviética, um país gigantesco com uma população bem maior do que a alemã e bem mais difícil de ser vencido, devido às grandes distâncias e à coragem do Exército Vermelho. Bem, mas é bom lembrar, gente, que nem todo mundo na França aceitava, nem todo mundo na Europa, que se diga de verdade, não só na França, o domínio alemão. Havia a resistência. Em toda a Europa, focos de resistência sabotavam e minavam o domínio da máquina germânica, o domínio alemão. Na França ocupada, um homem se destacava. Um coronel, o coronel de Gaulle, se retira para a Inglaterra e inicia a luta dos franceses para não capitularem diante dos alemães, em suas colônias, nos mares, em todos os locais, ou até com ações de guerrilha dentro da própria França, os franceses resistem aos invasores. Voltando ao mapa aqui, e indo adiante, começa a desenrolar-se a Batalha da África. E nesse momento, as forças do Marechal Rommel, a raposa do deserto alemã, se defrontam com as forças inglesas. Apesar das vitórias iniciais, a máquina bélica anglo-americana era muito superior à exaurida máquina bélica alemã. Começa então a reconquista da Europa pelas forças aliadas. E nesse contexto, volta aqui um minutinho vestibulando, nesse contexto que Natal entrará na história da Segunda Guerra. Para vocês terem uma ideia, a importância da pequenina cidade de Natal, de 40 mil habitantes, que era utilizada como base para as forças americanas que se lançavam para a Batalha da África, e a gente pode voltar ao mar. Voltando ao mapa, a gente vai observar que tinha um mar que dividia a África, ainda existe, está lá, né? Muito bem lembrado. E esse mar estava infestado de submarinos alemães, o que levava ao abastecimento aéreo das tropas que combatiam na África. Desta forma, o que vai acontecer é que, de repente, a pequenina cidade de Natal será invadida por soldados ingleses e americanos. Esses soldados erguem, sobretudo os soldados americanos, vão erguer em pouco mais de 15 dias uma cidade base em uma antiga fazenda de gado pertencente à viúva Machado, né? Viúva do português Manuel Machado e tia do nosso João Cláudio Machado, aí do Machadão, o estádio de futebol. No local, os franceses da La Terre-Coë construíram nos anos 30 um campo de pouso. Os americanos transformam esse campo de pouso na grande base de Parnamirim Field, a maior base americana aérea fora dos Estados Unidos durante a guerra. Cerca de milhares de soldados americanos, ingleses e aliados passam por Natal durante a guerra. A base chegou a ter um movimento de mais de 1000 pousos e decolagens em
pouco mais de alguns dias. Visando abastecer a África, Natal se torna a única cidade do continente sul-americano a viver intensamente um clima de guerra. Ok, gente? Vamos voltar ao mapa aqui e voltar à Europa para finalizarmos essa parte da aula.